Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos começar a gravação das questões da FUVEST de 2023, prova de conhecimentos gerais, prova de primeiro dia. Vamos à resolução das questões de física. Mas antes de iniciarmos as resoluções, quero te pedir considerar se inscrever no canal. Clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, deixe seus comentários, compartilhe e ao final dê o seu like. Vamos dar engajamento a este canal, vamos ampliar o número de pessoas que têm acesso a esse conteúdo, vamos facilitar o ensino da física. A primeira questão que falava um pouquinho sobre termodinâmica, uma questão de termofísica, uma questão sobre mistura de gases, clássica. Duas observações ao final nos levam a uma resolução bastante tranquila. Vem comigo, questão de número 13. Diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver misturas de gases a diferentes temperaturas. Um sistema isolado é composto por dois compartimentos de mesmo volume, o primeiro ocupado por 1 mol e o segundo por 2 mols de um gás ideal monoatômico. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico, com uma temperatura de 4T e uma temperatura de T, respectivamente, conforme mostra a figura. Bom, tem vários detalhes nessa primeira leitura. Ele fala que está em equilíbrio térmico. Isso significa que não há troca de calor com o ambiente externo, uma vez que o sistema é um sistema isolado. Ele nos dá a temperatura dos dois gases e diz quanto de gás há lá dentro. Outro detalhe importante é que ambos os volumes são iguais. Ele então continua. A partir de um certo instante, a parede que separa os compartimentos ela é removida e após algum tempo o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio que ele chama de TM, supondo que não há trabalho realizado após a remoção da parede, nem troca de calor entre o sistema e o ambiente externo. Ó, as duas observações aí. Não há troca de calor e não há trabalho sendo realizado. Ele então nos diz o seguinte: qual é essa temperatura de equilíbrio? Ele dá ali um note a dot para aqueles alunos que não se lembram por onde começar. O note a dot da FUVEST quase sempre é um starting para a resolução do exercício. Vale muito a pena prestar atenção. Ele diz que a energia interna de um gás monoatômico é dado por 3 meios de nRT sobre 2, sendo N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a temperatura absoluta. Espera aí um pouquinho, vamos trabalhar essas informações. Ele diz que durante a remoção da parede divisória, a temperatura de equilíbrio atingida será Tm, e que não há trabalho e nem calor sendo realizado. Essas duas informações nos remetem à primeira lei da termodinâmica. Eita, professor, mas por que isso? Porque, veja bem, lá na primeira lei da termodinâmica, eu costumo sempre dizer para os alunos o seguinte: faça um esqueminha. Se você não se lembra, use aquilo que você tem em mãos. Imagine que este seja o meu sistema termodinâmico. Posso pensar numa locomotiva, por exemplo. Essa locomotiva, para funcionar, ela precisa receber calor. E ao receber calor, ela irá variar a sua energia interna, ao passo que realiza trabalho. Ah, professor, tem razão, né? Quando eu forneço calor, a energia interna do sistema varia, ao passo que ele realiza trabalho. Tanto que trabalho da resultante é a variação da energia cinética. É ele quem vai colocar a locomotiva em movimento. Pensando nesse sisteminha, toda energia que entra obrigatoriamente sai. Conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Logo eu posso escrever que calor
é igual a trabalho mais ΔU. Professor, mas dá uma olhadinha na brincadeira. Ele fala que não troca calor. Ele diz que não realiza trabalho. Se isso tudo é zero, então o ΔU só pode ser zero. Pois bem, para a variação ser zero, variação não é final menos inicial. Para não ter variação, eu posso escrever que o U final tem que ser igual ao U inicial. A energia interna no fim é igual à do início. No fim, escreverei 3/2 de nRT. Professor, mas o número de mols agora são 3 mols, né? Exatamente. Vezes R, vezes a temperatura final, que ele chamou de Tm. Tudo isso é igual à energia inicial. No início eu tenho duas energias, pois tenho dois compartimentos. Escreverei 3/2 de N, que vale 1, vezes R, vezes a temperatura, 4T. Mais, vem com o tio aqui, por favor, 3/2 de N, que agora vale 2, vezes R, vezes T, que agora é T. Tá aqui. Ah, entendi, professor. E agora, isso, agora, ó. 3/2 aparece em todos os termos, a gente pode cancelar. O R aparece em todos os termos, a gente pode cancelar. E aqui ficamos, então, 3Tms, vem com o tio. 3Tms é igual, professor, 4Ts mais 2Ts, 6Ts. Logo, Tm será igual a 2Ts. Pronto, eis aqui o gabarito da nossa questão. A temperatura de equilíbrio atingido será 2Ts. A alternativa C é o gabarito para esse exercício. Agora nós chegamos na questão Q36. Uma questão que, na verdade, ela é interdisciplinar. É uma questão física e matemática. Quase que muito mais matemática do que física. Mas estamos aqui, vamos resolver. É uma questão que fala sobre ondas, uma questão que fala sobre frequências. Frequências de notas obtidas em um instrumento. Ele diz assim: na teoria musical, o intervalo entre duas notas é medido pela razão entre suas frequências. Razão entre suas frequências. Lembre-se que para a física, razão é sempre divisão, quociente. Na escala pitagórica, os intervalos de um tom e de um semitom correspondem respectivamente a 9/8 e 256 sobre 243. A soma de intervalos correspondentes ao produto das razões. Por exemplo, no intervalo de 2 tons, a razão entre as frequências é 9/8 vezes 9/8. Então perceba que a soma de intervalos é o produto dessas tais razões. Ele então nos conta o seguinte: olha, se você olhar para um instrumento, entre tons você tem a fração de 9/8 e entre os semitons você tem o intervalo de 256 sobre 243. Ele disse isso no texto para a gente. Está na figura também. Em um instrumento afinado de acordo com essa escala pitagórica, se o intervalo entre uma nota de 220 Hz, grife, e outra de 990, grife também, é composto por N tons e M semitons, qual é a soma dos semitons com os tons? Quantas notas ele tocou? Ele quer saber a soma. Eita, professor, como é que eu vou fazer esse negócio? Espera aí. Primeira coisa, ele disse no texto que tem que fazer a razão das frequências. Então façamos a razão entre F2 e F1, onde F2 é 990 e F1 é 220. Simplificando isso daqui, corto 0 com 0, dividindo por 11 vai dar 9 sobre 2. Professor, mas ele diz que essa razão
é o produto do tom e semitom. Então eu posso escrever que 9 sobre 2 é igual ao produto, né, de N tons. Professor, mas cada tom é 9/8. Isso. Vezes os semitons. Professor, mas o semitom é 256 sobre 243. Ah, entendi. Dá para a gente dar uma modificada aqui nessa brincadeira? E agora é muito mais matemática do que física. Escrever assim, ó. 9 é 3 ao quadrado, 2 elevado a 1, igual 9 é 3 ao quadrado. Professor, 3 ao quadrado dividido por 8, que é 2 elevado ao cubo. E tudo isso está elevado a n, que multiplica ainda 256. Professor, 256 é 2 elevado a oitava, certo? E o 243 é 3 elevado a quinta. Tudo isso elevado a m. Entendi, professor. E agora? Agora eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Vou fazer o seguinte. 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a menos 1. Quem está no denominador vai para o numerador trocando o sinal do expoente. E potência de potência a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 2n vezes 2 elevado a menos 3n vezes 2 elevado a 8m vezes 3 elevado a menos 5m. Ah, entendi, professor. Você só fez a potência de potência e quando estava no denominador passou para o numerador, certo? Exato. Agora eu vou dar uma juntada aqui, ó, para deixar as mesmas bases perto, para escrever assim, ó. Mesma base é 3, então aqui vai ficar 2n menos 5m vezes 2 vezes 8m menos 3n. Agora eu posso igualar essas bases e, consequentemente, igualar os seus expoentes. Professor, como é que tu vai fazer isso? Assim, ó. A base 3 é 2n menos 5m. E esse expoente aqui do 3 corresponde a um expoente 2 deste lado. Bem como o 8m menos 3n é o expoente do 2, que aqui corresponde a menos 1. Ah, entendi, professor. Se nós multiplicarmos esta equação de cima por 1,5, ficaríamos assim, ó. 2 vezes 1,5 vai dar 3, vai ficar 3n. Menos 5 vezes 1,5 dá 7,5. 7,5m igual 2 vezes 1,5, que é 3, certo? Vou copiar essa expressão de baixo. 8m menos 3n é igual a menos 1. Ah, professor, já entendi onde você quer chegar. Você vai simplificar esse 3n menos 3n. 8m menos 7,5m vai dar meio m, né? E aí meio m é igual a 2. Logo, o m é 2 dividido por meio. E 2 dividido por meio vai dar 4. O senhor acabou de achar o valor do m. Pois bem. Agora que eu sei o valor do m, eu posso substituir em qualquer uma das expressões.
Vou substituir nesta de baixo, escrevendo então o seguinte. Venha comigo, por favor. 8 vezes m, o m vale 4, menos 3n é igual a menos 1. Professor, 4 vezes 8 é 32. Está somando, vai passar subtraindo, não é mesmo? 4 vezes 8, 32. Passa subtraindo menos 32. Com menos 1, vai dar menos 33. Então vai ficar menos 3n é igual a menos 33. Portanto, o nosso n será igual a 33 dividido por 3, o que vai dar 11. Professor, você acabou de achar o valor do n. Então, ele não queria saber o n mais o m? Tons mais semitons, né, professor? Exato. São 11 tons mais 4 semitons, o que nos dá um total de 15. E 15 é o nosso gabarito que aparece na alternativa C desse exercício. Agora chegamos na questão 54, uma questão de dinâmica, uma questão de mecânica clássica, falando sobre atrito. E, incrivelmente, a FUVEST não exigia nem sequer cálculo do aluno, bastava um conhecimento sobre força de atrito. Veja, venha comigo. Pinturas numa tumba de um faraó do século XIX a.C. sugerem que os antigos egípcios adicionavam água à areia em frente aos trenós, utilizados para transportar grandes peças, como pedras para pirâmides. Esse transporte era realizado por carregadores que puxavam os trenós sobre a areia. Veja aí que tem uma figurinha, de um indivíduo jogando água ali na areia. Aí ele fala assim: em 2014, cientistas realizaram medidas para testar essa hipótese. E, sob certas condições, encontraram os coeficientes de atrito cinético entre o trenó e a areia listados na tabela. Galera, acompanha a tabela com o tio, por favor. O conteúdo de água foi de 0 a 7,4% e o coeficiente de atrito foi de 0,57 para 0,54 para 0,5 e depois subiu para 0,61 de novo. Então você percebe que existe ali um valor exato ao qual o coeficiente de atrito se reduz. Ele vai a 0,5. É o menor coeficiente que eu tenho. Coeficiente de atrito é a rugosidade que existe entre as superfícies. Se esse coeficiente é o menor, é onde eu tenho a menor rugosidade. Quanto menor a rugosidade, menor é o atrito. Ele pergunta para nós, considerando as informações da tabela, qual o conteúdo de água na areia tornaria mais fácil o transporte? O mais fácil é onde tem menos atrito. Menos atrito é onde eu tenho o menor coeficiente. Logo, coeficiente meio para o conteúdo de água 3,2, alternativa C é o gabarito para essa questão. Agora a questão 66, uma questão de elétrica, uma questão que envolvia um pouquinho de eletrodinâmica com eletrostática. O aluno tinha que ter uma ideia ali sobre campo elétrico uniforme. Questão clássica, questão que fala sobre raios. Ele diz assim: o Brasil é o país recordista mundial em quedas de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro e um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundo. Grife essas três informações. São 10 kV por metro, 30 coulombs de carga e 1 milésimo de segundo. Com base nessas informações, nessas estimativas, assumindo que o campo elétrico como sendo constante, qual é a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento? A primeira informação de que nós temos é que este raio
descarrega 30 coulombs em 1 milésimo de segundo. Espera aí, quantidade de carga por tempo, eu tenho a corrente elétrica, né? Lembremos-nos aqui, corrente elétrica, quantidade de cargas que flui em um determinado intervalo de tempo. Quantidade de carga dada em coulombs, tempo em segundos, corrente em amperes. Tá aqui, né? Ó, primeira formulinha da eletrodinâmica. Corrente em amperes, cargas em coulombs e tempo em segundos. Aí ele nos diz o seguinte: professor, a quantidade de carga é de 30 coulombs, mas essa descarga é em 1 milésimo, 1 vezes 10 a menos 3. Isso nos dá uma corrente de 3 vezes 10 a quarta amperes. Ah, professor, a corrente, né, tinha uma carga pequenininha até, né, mas o tempo é muito rápido, exato. Então a corrente elétrica é muito alta. Agora pensemos o seguinte, são 10 kV por metro e eu tenho 100 metros de raio. Professor, como é que a gente... Pois é, isso aqui é um céu, né? Isso aqui é um campo elétrico uniforme. Eita, professor, que aí vai isso, formulinha de ED, não esquece do U, né? Eita, que era outra que o senhor falou que não dava para esquecer, né? Pois é, DDP dado em volts. A distância precisa estar em metros quando o campo elétrico estiver em volts por metro. Ah, entendi, né, professor? E aí, substituindo aqui os dados que nós conhecemos, o campo elétrico é de 10 kV. A distância é de 100 metros vezes 100 metros igual a DDPU. Professor, 10 vezes 10 ao quadrado é 10 à terceira. Com 10 à terceira vai dar 10 à sexta. Então a DDP, na verdade, é de 10 a sexta volts. Pois é. Agora vem comigo. Nós temos a corrente, nós temos a DDP. Caímos na clássica questão de potência. Professor, potência U vezes I. Pois é. O U é 10 a sexta. A corrente é 3 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai nos dar um 3 vezes 10 a décima watts. Caracoles, professor, é potência que não acaba mais, né? Pois é. Professor, mas não estava escrito assim lá no exercício não, né? Sabe o que é? É que ele emprestou um 10 aqui e ele escreveu 30 vezes 10 a nona. E 10 a nona, só para a gente lembrar, 10 a terceira é quilo, 10 a sexta é mega, 10 a nona é giga. Então 30 gigawatts de potência. Pronto. Esse era o nosso gabarito, alternativa A desta questão. Questão 67, uma questão de eletrodinâmica. Ele tentou fazer uma ponte ali com termofísica, mas foi só para contextualizar. A questão é uma questão de eletrodinâmica muito fácil, muito tranquilo, de rápida resolução. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrado na figura. Ele deu aí resistor em função da temperatura. Só tinha que prestar atenção no eixo. O resistor estava em kΩ. Ele então dizia assim: considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que esse dispositivo sempre funcionará adequadamente. Espera aí, a ideia aqui é a seguinte: ele disse que esse termistor fornece
ou melhor, ele opera numa DDP de 5 volts numa corrente de no máximo 10 mA. Se nós usássemos a primeira lei de Ohm, professor, usando a primeira lei de Ohm, eu posso escrever U é igual a R vezes I. Sim, equação clássica, já falei para você não ir para o vestibular sem ela, né? Corrente em amperes, resistor em ohms, DDP dado em volts. Gente, até aqui a FUVEST não cobrou nada de diferente daquilo que nós estamos muito acostumados a fazer. Aliás, questões extremamente simples até aqui. Veja, a DDP 5 volts. A corrente 10 mili é 10 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 dá 10 a menos 2. Passa dividindo. Esse 10 a menos 2, ele pode ir para o numerador, vira 10 ao quadrado. Chegamos aqui a um valor de resistência de 500 ohms. Professor, 500 ohms? 500 ohms. Como a nossa curva está em quilo, isso aqui é a mesma coisa que meio quilo-ohm. Se eu pegar 1000 do quilo, multiplicar por meio, 1000 vezes meio dá 500, né? Olhando para o gráfico, meio quilo-ohm, você vai perceber que a curva está cruzando a informação aqui, ó, próximo aos 36 graus Celsius. Ah, entendi, professor. Então, essa seria a temperatura exatamente. Agora, o que eu preciso entender é o seguinte: ele pede a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que esse dispositivo sempre funcionará adequadamente. Espera aí, se eu quero que ele funcione adequadamente, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que entender que as resistências maiores do que 500 ohms são resistências que operam em temperaturas menores do que essa. Logo, eu não posso ultrapassar, pois aí eu teria uma resistência mais baixa com uma corrente mais alta. E uma corrente mais alta eu extrapolo a corrente máxima que ele me disse. Então, olhando aqui para a nossa brincadeira, eu tenho que entender o seguinte: se eu tenho uma corrente máxima estabelecida, logo eu preciso de um resistor mínimo. E o menor resistor possível é esse, 500. Quer dizer que eu preciso operar em temperaturas menores do que a de 36. Temperaturas menores do que a de 36 eu tenho na alternativa A deste exercício. Já nas questões 68 a 70, a FUVEST traz aí um texto em inglês falando sobre painéis energéticos, sobre turbinas, sobre produção de energia, sobre conversão de energia, em uma série de questões interdisciplinares com inglês. Nós temos como discutir alguns detalhes destas questões sem se preocupar tanto com a parte do inglês. Veja bem, na questão 68, por exemplo, ele fala sobre uma expressão e pergunta o que essa expressão está descrevendo, né? Um dos termos dessa expressão é o termo inatividade. Se você for no texto, lá onde ele inicia a brincadeira, no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre essa ideia de inatividade, ele vai falar sobre períodos de inatividade dos geradores como painéis solares. Por quê? Lá no texto está escrito, com pausas dos painéis solares e das turbinas, né? Impedindo assim o seu funcionamento. Logo, assinalaríamos a alternativa D para a questão 68. Para a questão 69,
ele nos dá a frase que está no segundo parágrafo e pergunta como que nós poderíamos substituir este termo sem prejuízo do sentido, né? Veja que o termo grifado diz respeito à ideia de diminuir. Logo, a alternativa E era o gabarito para a questão 69. E a 70, para concluir, mais física do que todas, segundo o texto, quando o gerador de energia por células solares ou turbinas eólicas é insuficiente para atender a demanda, uma fonte de energia alternativa envolveria a conversão. Essa fonte alternativa ele está descrevendo lá no terceiro parágrafo, quando ele fala sobre a conversão da energia mecânica na energia elétrica. Mecânica em energia elétrica você tem na alternativa C. Essa é a alternativa para a questão 70. Assim resolvemos essa interdisciplinaridade entre inglês e física. Agora nós vamos para a questão 72, uma questão que envolvia física moderna, uma questão que trazia inúmeros assuntos a respeito da física moderna. Ele então diz assim: de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior do que 10 elétronvolts. 10 elétronvolts é uma energia, é a energia para que um elétron seja acelerado dentro de um intervalo de 1 volt. Essa energia pode ser calculada usando a formulinha trabalho é Q vezes U. Trabalho é a carga transportada vezes a diferença de potencial, certo? Essa energia é equivalente àquela transportada pela ultravioleta longínqua, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 e 200 nanômetros de comprimento de onda. Outro texto. De acordo com a professora Patrícia da USP, há 2 tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante, mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes, porque a energia não é suficiente para liberar elétron, quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Espera aí, energia que tira elétron, nós estamos falando aqui a respeito do efeito fotoelétrico, certo? Quando um fóton consegue retirar elétron de uma superfície. Mas vamos continuar a leitura. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com qual interage. Com base no texto e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então vamos às alternativas. A. A luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Ué, tá certo, porque veja bem, a luz branca, as micro-ondas e o vermelho são exemplos de radiações não ionizantes porque não retiram elétrons das substâncias. Veja que se você pensar no espectro eletromagnético, a luz visível está ali no meio, né? E aí você tem o vermelho e o violeta. Infravermelho abaixo do vermelho, ultravioleta acima do violeta. A luz branca é a luz visível, está aqui. Ela não é ionizante, ela não causa o efeito fotoelétrico. As micro-ondas estão abaixo do infravermelho, certo? E o laser vermelho é exatamente o primeiro que aparece. Isso implica em energias não ionizantes. A alternativa A já é a correta, de cara. Porém, vamos que vamos, ó.
Radiação eletromagnética de comprimento de onda maior tem efeito ionizante mais acentuado do que comprimento de onda menor. Peraí, tá incorreto esse negócio. Porque pensa comigo um pouquinho. Se você pegar a equação de Marx-Planck, E é igual a H vezes F, quanto maior a frequência, maior a energia, logo ionizante. Porém, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu tenho alta frequência, porque eu tenho baixo comprimento de onda. Então, baixos comprimentos de onda são ionizantes. Baixos comprimentos de onda são ionizantes. Ele, no entanto, está falando que os maiores são mais ionizantes. Então está errado, ele inverteu. C. Luz visível não pode ser considerado uma forma de radiação. Ah, parou, né? Está no espectro eletromagnético, é radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre o tecido do corpo humano. Não, né? A luz visível é uma radiação eletromagnética, não ionizante, mas é. D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Não, gente, o efeito fotoelétrico ele retira elétrons da superfície do metal, logo ele é ionizante. E o E, ele fala que a liberação de elétrons de molécula de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessa molécula. Ah não, mas peraí, como que não vai afetar se você está tirando elétrons? Átomos e moléculas, quando perdem elétrons, né, altera as suas forças eletrostáticas, afetando assim as suas interações químicas, afetando assim as suas estabilidades. Logo, as propriedades químicas são modificadas. Logo, as propriedades químicas são modificadas. Incorreta a alternativa E, ficamos com a alternativa A como gabarito dessa questão. Agora chegamos na questão 73, uma questão de ótica, uma questão de refração, uma clássica abordagem da decomposição da luz branca em prismas, fazendo um paralelo ali com o arco-íris. Venha comigo. A figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados, correspondente a 3 cores diferentes. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após uma chuva. Quando o raio de luz branco passa por uma gotícula de água, ele passa por um meio mais refringente, assim como a luz nesse caso está passando pelo prisma. Ele nos conta que na base do fenômeno da dispersão está a refração dos raios luminosos, quando incidem sobre uma interface que separa 2 meios físicos distintos. A descrição matemática da refração é dada pela lei de Snell-Descartes, e aí ele dá para a gente aí toda a descrição da equação. Por favor, venha comigo rapidinho. Refração da luz. Sempre que o raio de luz muda de um meio para o outro, NA seno I é igual a NB seno R, né? Equação de Snell-Descartes, onde esse índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio ao qual eu estou medindo. Ah, entendi, professor. E esse índice de refração, esse índice de refração dá para entender como se fosse a dificuldade que o raio de luz oferece para o meio se propagar, certo? Neste nosso caso, eu queria lembrar com você o seguinte: se o meio for o próprio vácuo, índice de refração seria velocidade no vácuo pela velocidade no próprio vácuo. Ué, mas vácuo por vácuo daria 1. Então, o índice de refração no vácuo é igual a 1. Mas e se for o índice de refração em qualquer outro meio, professor? Você tem que se lembrar que em qualquer outro meio haverá uma dificuldade de propagação. Como no vácuo não há nada, não há nenhuma resistência. Em qualquer outro lugar haverá resistência.
Em havendo resistência, a velocidade tende a ser menor, logo o índice tende a ser maior. Então, em qualquer outro meio, né, professor, o índice de refração será maior do que 1, certo? Quanto mais refringente, quanto mais difícil, maior é esse índice. Antes de continuarmos, eu queria lembrar com você o seguinte: a luz branca que provém do ar passará do ar para o prisma. O ar é menos refringente, ele é menos difícil. E o prisma, ele é mais difícil. Quando o raio de luz vai do meio menos para o meio mais, perceba o seguinte: seno de incidência, o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e o raio incidente. O ângulo refratado seria entre a normal e o raio refratado. Mas como ele vai para o meio mais difícil, maior será o índice, menor será o ângulo. O ângulo tem que ser pouco menor. Ah, entendi, professor. Por isso que ele fica mais pertinho da normal. Exato. E na verdade, esse índice ele depende da cor da luz. Por isso que você tem diferentes desvios. O que eu quero que você entenda é que este ângulozinho aqui, ó, é o ângulo correspondente ao ângulo da refração. Como ele passou para um meio mais difícil, o ângulo ficou menor, certo? Porém, venha comigo, por favor. Existem, dentro do espectro eletromagnético, a região do visível. Essa pequena regiãozinha aqui, que é a regiãozinha do visível. Antes dela, você tem as ondas de rádio, antes dela você tem as ondas de TV, antes dela você tem as chamadas micro-ondas, antes dela você tem a infravermelha. Ah, entendi, professor. Depois dela você tem a ultravioleta. Depois da ultravioleta, aí você vai ter raio-x, aí você vai ter raios gama e por aí vai a brincadeira. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, infravermelho, abaixo do vermelho. Então a primeira cor do espectro que aparece aqui é a vermelha. Depois ultravioleta, a última cor que vai aparecer é a violeta, né, professor? Isso, ó, tá aqui. Ah, entendi. Professor, e no meio, como é que eu faço para guardar? Aí tu guarda a sequência VAVAV. Eita, professor, o que é isso? É vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né, professor? Isso, pois é, tá aí. Essa é a parte visível. Professor, o que eu preciso entender então? Eu preciso que você entenda o seguinte, ó. A luz branca que incide é sempre a mesma, com o mesmo ângulo. Então, isso aqui tudo será constante. Em isso tudo sendo constante, aquele que apresentar o maior índice dentro dos maiores índices apresentará o menor dos ângulos. Entendi, professor. E como é que é o esquema? O esquema é o seguinte: quem tem a maior velocidade desvia menos, quem tem a menor velocidade desvia mais. Pensa num raio fazendo curva, né? Pensa num carro fazendo curva. É uma analogia bastante boba, mas serve como exemplo. Se um carro vem em alta velocidade, ele não consegue desviar muito, ele faz desvios pequenos. Se um carro vem em baixa velocidade, ele consegue fazer grandes desvios, grandes contornos. Então, o vermelho, violeta, o vermelho Ferrari, muito rápido, alta velocidade, pouco desvio. Olha o vermelho aqui primeiro, ó. Eita, professor, olha o vermelho primeiro aí. Isso, ó. O vermelho
é o que tem a maior velocidade, né, professor? Por isso que ele desvia menos, né? Isso. É o que ele chama lá na figura de cor 3, certo? Depois, o de menor velocidade é o violeta, né, professor? Isso, ó. Olha ele aqui, ó. Eita, professor, ele é o que vai desviar mais, né? Isso. Ele vai desviar mais porque ele tem a menor velocidade, certo? Professor, e entre eles aí? Pode escolher o que você quiser. Pode ser o verde, por exemplo, né? Ah, entendi, professor. Qualquer um intermediário aí, né? Isso. É o que ele chama de 2, ok? Então vamos entender o seguinte. Dentre essa situação, todos esses indivíduos terão um índice maior do que 1. Todos eles são maiores do que 1. Entendi, professor. Só que aquele que tem o ângulo mais pequenininho é o que tem o maior índice. Isso. Então o maior índice de todos é o índice 1. Ah, entendi, professor. Então eu posso dizer que o índice 1 vai ser o maior de todos. Depois o 2, depois o 3, e todos eles eu sei que tem que ser maior do que 1, porque todos eles apresentam índices maior do que o do vácuo, certo? Pois bem, isso aí vai dar a alternativa B de bola como gabarito por exercício. Vamos à questão 76, uma questão de mecânica, uma questão que não envolve cálculo, não envolve diagrama de forças, envolve apenas um pouquinho de teoria, um pouquinho que você soubesse de hidrostática, você resolvia essa questão. Dá até para dizer que é uma questão interdisciplinar com química, uma vez que nós falaremos aqui sobre tensão superficial. Vem comigo, por favor. Os lagartos do gênero basiliscus têm a capacidade incomum de correr sobre a água. Essa espécie possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial de suas patas traseiras. Com uma combinação de forças verticais de suporte e forças horizontais propulsivas, geradas pelo movimento de suas patas na água, o lagarto consegue obter o impulso resultante para cima e para frente, conforme ilustra a figura. Isso garante uma estabilidade dinâmica na superfície da água, em corridas que podem chegar a dezenas de metros dependendo do peso da idade do animal. Então perceba aí na figura que esse animal ele não afunda. Se ele não afunda, ele não desloca a água. Se ele não desloca a água, não tem empuxo, não tem princípio de Arquimedes nessa brincadeira. Ele nos diz assim: sobre este movimento é correto afirmar, item A, a componente vertical da reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde. Pronto, eis a nossa resposta. Se esse lagarto empurra a água para baixo e para trás, a água vai empurrá-lo para cima e para frente. É a normal e a força de atrito. A normal vai exercer um equilíbrio sobre a força-peso, não permitindo que ele afunde. A alternativa A é a nossa resposta. Na B ele diz que o mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático, que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes. Como eu disse, ele não afunda, não tem empuxo, né? Equação do empuxo, só para relembrar, ρgv, onde V é o volume submerso. Não tem volume submerso, não tem empuxo. Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível, facilitando a flutuação. Não. Atrito ela até exerce, tanto que é ele que o coloca em movimento. Se não houvesse o atrito da água, não haveria o movimento do lagarto, né? O que há ali é uma tensão superficial, que evita que esse lagarto afunde. A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra o equilíbrio.
ele está tentando te induzir de novo à equação de Arquimedes, usando uma densidade alta para que você tenha um empuxo alto, mas não tem volume submerso, esquece isso. E a tensão superficial da água por si só é suficiente para impedir que o animal afunde. Não, ele por si só não é suficiente. Para evitar que ele afunde, ele não pode ficar parado, por exemplo. Porque se ele ficar parado, obviamente ele afunda. Ele só não afunda pois está em movimento, minimizando assim o tempo de contato entre a superfície das patas e a superfície da água. A alternativa é o nosso gabarito. Já na questão 77, uma questão de mecânica, clássica questão de quantidade de movimento, de dinâmica impulsiva, onde uma esfera colide com a outra, um exercício de choques. E nesse caso em específico, ele vai falar sobre um choque inelástico. Lembremos-nos que no choque elástico os corpos permanecem separados, no inelástico eles permanecem juntos. Vamos ao exercício. Um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas, duas bolinhas, de massas iguais, conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bola 1 de uma altura h, conforme ilustra o arranjo. Ao soltar a bola 1, ela colide com a 2, inicialmente em repouso. Supondo que seja perfeitamente elástica, total conservação de energia, a bola 2 subirá até a mesma altura h. Claro, há uma transferência energética. Imagine agora uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que após a colisão permaneçam unidas. Grifa aí, colisão inelástica. Ele quer saber, neste caso, qual a altura alcançada pelo sistema após a colisão. Lá no Note a Dot está escrito para desconsiderar a massa da goma, né? Vem com o tio, por favor. Essa bolinha 1 então vai descer, ganhando velocidade, colidirá com a bolinha 2 e o conjunto irá adquirir uma velocidade que eu vou chamar de V', velocidade após o choque. Antes do choque, vamos fazer assim, ó. A velocidade da bolinha 1 eu chamarei de V1, a velocidade em que ela chega no ponto mais baixo, certo? Agora venha comigo, por favor. Eu posso escrever aqui o seguinte: durante essa descida, se eu chamar o ponto mais alto de ponto A e o ponto mais baixo de ponto B, como há uma conservação de energia, eu posso escrever que a energia mecânica em A será igual à energia mecânica em B. Lembrando que neste momento eu estou falando única e exclusivamente da esfera 1, né? Lá no ponto mais alto, considerando o ponto mais baixo como sendo nossa referência, no ponto mais alto a energia será dada por mgh. E no ponto mais baixo será dado por energia cinética, mv1² sobre 2. Clássico exercício de conservação de energia. Logo, cancelo a massa do corpinho 1 e consigo que a velocidade 1 será dada pela expressão, passa o 2 multiplicando, 2gh, tira a raiz quadrada deste V1, né? Então ficaremos 2gh. Pronto. Essa é a velocidade com que o 1 chega ao ponto mais baixo. Porém, no ponto mais baixo haverá uma colisão inelástica. Na colisão inelástica ocorre a fusão dos corpos. Logo, a massa final será a massa do 1 mais a massa do 2. Ah, professor, estou entendendo. E para toda colisão, a gente pode escrever que a quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque.
Sempre, para toda e qualquer colisão, professor, toda, elástica, perfeitamente elástica ou inelástica. Isso porque não há impulso externo, né? Entendi, professor. Antes, só o corpinho 1 tinha velocidade, então vai ficar massa do 1 vezes a velocidade dele antes. Depois, os dois adquirem velocidade, mas adquirem juntos, então vai ficar m de 1 mais m de 2 vezes a velocidade deles depois do choque que eu chamei de velinha. Professor, as massas são todas iguais, né? Exato. Então eu posso cortar esse m com esse 2m, vai sobrar um 2 aqui, né? Então eu posso dizer que o v' será igual à velocidade v1 dividido por 2. Pronto. Entendi, professor. E agora? Agora veja bem, para descobrir essa altura que o conjunto subirá, eu chamarei de B' o ponto mais baixo pós-choque e chamarei de C o ponto mais alto ao qual o conjunto sobe. E de novo escreverei uma conservação de energia. Colocarei que a energia mecânica em B' é igual à energia mecânica em C. Ô professor, eu tenho só uma dúvida aqui. Na colisão inelástica não é onde eu tenho a maior perda energética? Sim, mas a perda se dá de B para B', não de B' para C. De B' para C ele está subindo, ali já não há mais perda de energia. Logo eu posso escrever que no ponto mais baixo nós teremos 2m v' ao quadrado sobre 2. Essa é a cinética do conjunto, né? Pós-choque, 2m's. E no ponto C, ele chega na altura máxima, onde ele para, logo ele terá apenas energia potencial gravitacional, mgh. De novo, a massa 2m's, a massa do conjunto. Cancela-se a massa dos dois lados da expressão. Aqui eu posso escrever que o v' ao quadrado, olha o v' aqui, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu posso escrever que v' ao quadrado é v1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, certo? O v1 ao quadrado eu já sei, é 2gh. Ah, entendi, professor. Tudo isso dividido pelo 2, que aqui já estava, dividido por 2 ao quadrado, que é 4, não é mesmo? Isso. Tudo isso é igual a GH. Aí eu posso simplificar o 2 com o 2, a gravidade com a gravidade, e sobramos que a altura que ele subirá pós-impacto será 1/4 da altura inicial de lançamento. Esse é o gabarito para o nosso exercício. Ficamos assim com a alternativa B de bola como gabarito. Chegamos a mais uma questão de mecânica, uma questão de dinâmica, uma questão de gravitação. Ele fala assim: o telescópio espacial Webb, lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. O esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o telescópio, com as respectivas massas e distâncias indicadas. As massas ele já só chamou de ms, mt e mw, né? A distância do Sol à Terra é RT e do Sol até o telescópio de RW. Esse ponto de Lagrange já foi questão de FUVEST na segunda fase. É um ponto de equilíbrio entre as forças gravitacionais. Mas vamos continuar. A força resultante necessária para manter um objeto de massa m em órbita de raio r com velocidade angular ômega é F igual a mω²r. Aqui me desculpe a FUVEST, mas não precisava dar essa fórmula.
o aluno tem que saber que se um corpo está em órbita, ele é um satélite em órbita, ele sofre a força gravitacional. E essa força é a resultante centrípeta. O aluno bem preparado, ele saberia escrever a trilogia resultante centrípeta é igual a força gravitacional, que é igual a força-peso. Vem comigo, por favor. Ele escreveria força resultante centrípeta é igual a força gravitacional. E esse corpo estando próximo o suficiente poderia ser chamado de peso. Nós aqui não usaremos o peso, pois não estaremos envolvendo gravidade nos nossos cálculos. A resultante centrípeta é dado pela expressão mv² sobre r, enquanto que a força gravitacional é dado por g emão eminho sobre r². Pronto. No caso especial desse exercício, ele simplesmente chama essa tal força resultante, que é a força gravitacional, de M. E aí veja bem, no lugar deste V, ele usa a clássica expressão de relação entre velocidade angular e velocidade linear. V é igual a ômega vezes R. Se você substituir ômega² vezes R², corta com R do denominador, fica ômega² R. Está aqui. A equação que a FUVEST lhe deu pronta, você facilmente saberia obter. Continuando. Sendo Ft e Fw as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, assinale a alternativa que descreve a razão Fw por Ft. Vamos lá, professor. Fw por Ft. Essa é a pergunta do exercício. Professor, como é que a gente vai calcular o Fw? Bom, Fw é a força resultante que atua em W, que atua lá no satélite. É a massa do satélite vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio do satélite. Está aqui. Estamos seguindo a expressão, né? Professor, e a força F de T? F de T é dada pela massa de T vezes ômega ao quadrado vezes o R de T. Só tomar um cuidado aqui que essa F já é a resultante. Não vai cair na besteira de escrever uma atração para cá entre o Sol e a Terra, uma atração para cá entre a Terra e o satélite e querer calcular a resultante. Não, essa fórmula já é a da resultante. Ah, entendi, professor. E como a velocidade angular é a mesma, né, ele disse no texto, daqui nós tiramos que Fw dividido por Ft será igual à razão entre Mw sobre Mt vezes Rw por Rt. Pronto. Ah, professor, eu não acredito. Pois é. Primeira fase da FUVEST, ela deu uma aliviada, né? Tirou o pé. Vamos ver a segunda. Mas na primeira fase, aparentemente tranquilo, assinalávamos a alternativa C como gabarito para esse exercício. Mas uma questão de dinâmica agora envolvendo trabalho, envolvendo energia. Ele fala o seguinte: o slow ball é um exercício funcional no qual o praticante eleva uma bola especial acima da cabeça e, após uma breve pausa, a atira no chão, conforme mostra a figura. Considere uma pessoa de 1,70 m, eleva a bola de 6 kg a uma altura de 40 centímetros acima da sua cabeça. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la. Se a colisão da bola com o solo for perfeitamente inelástica,
grifa-se perfeitamente inelástico, a gente já vai discutir rapidinho. A energia total dissipada na colisão será de quanto? Ele pede para você adotar aí uma caloria como 4,2 e a gravidade como sendo 10. Então venha comigo, por favor. Durante essa subida eu quero discutir com você um detalhe importante. Esse corpinho sofrerá a ação de uma força-peso na vertical para baixo, enquanto a garota exerce uma força para cima para elevá-la. Considerando que ela suba com velocidade constante, posso dizer que essa força será igual à sua própria força-peso, certo? Outro detalhe importante: o deslocamento descrito por este corpinho, por conta da força F, é voltado para cima. Tá aqui, ó. Ah, entendi, professor. Quer dizer que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido? Isso. Logo, o trabalho será positivo. Eu posso escrever que o trabalho realizado pela força F será a força F vezes o deslocamento. Lembremos-nos, né? Trabalho é força vezes distância. Quem trabalha, fede, não é isso? Força dada em newtons, distância dada em metros, trabalho dado em joules. Ah, entendi, professor. Então vai ficar isso, ó. O trabalho será igual a mg vezes h, mais o trabalho complementar. Professor, mas que trabalho complementar é esse? São as 10 calorias que ela adiciona, né? Ah, entendi, professor. Então são 10 vezes 4,2. Ah, esse aqui é o trabalho, né, para arremessar. Exatamente. De 10 calorias. Eu já transformei isso aqui para joules, né? Entendi, professor. E aí vamos embora então, né? O trabalho será igual a massa do corpinho, que é 6, vezes a gravidade 10, vezes a altura, 1,70 com 40, ele vai subir 2,10 metros, mais 42, isso. Logo, o trabalho total realizado será de 10 vezes 2,1 dá 21. 6,21 dá 126. 126 com mais 42 daria 168 dividido por 4,2 para converter de volta para caloria. Ah, entendi, professor. Isso aqui, se fosse 168 por 42, daria 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Ah, entendi, professor. Então isso aqui vai dar, na verdade, isso aqui, na verdade, vai dar 40 calorias. Eita, professor, que aí sim, né? Pois é. Esse é o gabarito, a gente já encontra lá, mas, professor, eu não entendi o porquê que dá a alternativa D de dado. É porque a colisão ela é perfeitamente inelástica. Toda energia será dissipada, toda energia será perdida. Por isso assinalamos a alternativa D de dado. Chegamos então à última questão, mais uma de mecânica. Uma questão interdisciplinar, também com química, também com biologia, porque é uma questão experimental. Na determinação do volume de uma pedra, né? Determinação de um volume de um corpo irregular. Ele diz assim: para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana utilizou um recipiente cilíndrico de raio 8 e com água até a altura de 20. Após colocar a pedra no recipiente, a altura subiu para 23,5 centímetros. Qual o volume da pedra? Ele dá o volume em centímetros cúbicos. Eu não preciso mudar nada, eu não preciso mudar nenhuma unidade. Olha para cá. Antes, este era o volume de água. Ao adicionar a pedra, é evidente que o volume subiu. Ele subiu de 20 para 23,5. A variação
da altura foi de 3,5 centímetros. Ah, entendi, professor. Então a variação do volume, né? Variação do volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então é πr quadrado vezes a variação da altura. Exato. Então a variação do volume da água será igual a π vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 3,5. 3,5, vamos colocar 7 sobre 2? E você tem que inventar moda, né? Não, é que 8 ao quadrado é 64. Dividido por 2 vai dar 32. Então vai ficar π vezes 32 vezes 7. E aí vem comigo um pouquinho. A variação do volume da água, o quanto a água subiu, é exatamente o volume da pedra que foi adicionado. Eita, professor, então isso aqui vai dar 7 vezes 2, 14, vão 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22. Dá 224 π centímetros cúbicos. Esse é o volume da pedra adicionado dentro do recipiente. Assinalamos a alternativa B de bola como gabarito, certo? Bom, meus amores, chegamos ao final de mais uma prova, chegamos ao final da FUVEST, uma prova de conhecimentos gerais, uma prova bastante ampla. No entanto, alguns temas ficaram de fora dessa prova. Algumas questões clássicas de FUVEST nós daqui não vimos. Algumas questões como cinemática, por exemplo, também não estavam. Acredito que a segunda fase venha com um peso maior sobre estas questões. De qualquer forma, uma prova bem elaborada, uma prova bonita, questões diretas, questões sensatas. Vejo que o candidato que se preparou minimamente para tal conseguia resolver a prova. Eu espero que vocês tenham ido bem nesta prova, que tenham obtido êxito na sua pontuação, ido para a segunda fase. Estaremos juntos na segunda fase para a sua resolução. Desde já, meu agradecimento pelo teu compartilhamento, pelo teu comentário, pelo teu like. Considere se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Grande abraço.